Galerinha do Ser Nerd, eu não sei, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar dele, Bond, James Bond. Historicamente, os filmes de James Bond nunca foram dirigidos por grandes nomes da indústria, com uma ou outra exceção. E mesmo essa exceção não agradou todo mundo. Geralmente, os longas da franquia eram comandados por diretores mais técnicos, veteranos da indústria como Terence Young, Guy Hamilton e John Glenn. Acho que é assim que fala os nomes deles. Mas quando Skyfall foi lançado em 2012 sob a direção de Sam Mendes, parecia que a franquia finalmente queria subir de nível artístico. O problema, nem todo mundo comprou essa ideia. Embora Skyfall seja adorado por muita gente, tem crítica que não vê tudo isso no filme. Seguindo esse ponto de vista, Cassino Royale, dirigido por Martin Chappell, foi muito mais fiel ao espírito original de Bond, um agente frio, violento, romântico e perigoso, um charme brutal de terno e gravata. Mas agora tudo muda com a chegada de Denis Villeneuve ao comando do próximo 007. O cineasta canadense, aclamado por seu trabalho em Duna, A Chegada, Os Suspeitos, foi escolhido para dirigir o novo filme de James Bond, que será a primeira da fase Amazon MGM, agora sob os cuidados de Amy Pascal e David Heyman. Villeneuve é conhecido por transformar tudo que toca em uma experiência visual densa e dramática. Ele é mestre em criar atmosferas de tensão e mundos de identidade própria, exatamente o que a franquia precisa neste momento. Segundo o texto, o 007 de Villeneuve precisa recuperar o que sempre definiu Bond, o charme letal. Um homem civilizado, mas que é perigoso, sensual, mas com licença para matar. E tem mais, os produtores agora enfrentam outro dilema: quem será o novo Bond? Entre os nomes citados estão Tom Holland, Jacob Elord e Harris Dixon. Todos talentosos, mas também jovens demais. O ator sugere Joseph O'Connor, de The Crow, como o nome ideal. Carisma fora do comum, com um ar meio artístico e perigoso. E vamos ser sinceros, Bond não pode parecer um novato de faculdade. Ele precisa ter aquela energia de quem já matou uns 5 caras antes do café. Notícia linda, vamos para a crítica. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa aquele like e comenta o que você quiser. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar. 007 é sinônimo de galã. Ou seja, tem que ser o ator mais lindo ali da atualidade para fazer, o ator mais charmoso da nossa atualidade para fazer. Não adianta pegar qualquer Zé Ruela para ser o James Bond, porque não adianta. E detalhe, o cara não tem que ser só bonito, o cara tem que ser elegante. E eu sei, todo mundo sabe qual que era o ator para fazer o James Bond da nossa época. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que precisava ser o Henry Cavill. Não adianta, galera. Não adianta. Podem falar o que for, pode citar vários nomes. O ator da nossa época pra fazer o James Bond tem que ser o Henry Cavill. É o cara, assim, que veste o papel. Ele já tem uma idade maior agora. O cara já tá com, né? O cara elegante, o cara bonitão. Não adianta, velho. Vai ter que ser... Se não for ele, vai ser difícil convencer, sabe? Vai ser um... E tem um detalhe. O personagem James Bond é um estereótipo, né? É o cara macho, é o cara que pega a mulherada, é o cara que não tem medo de nada, sabe? É o macho tóxico. E Hollywood odeia esse personagem. O que Hollywood quer? Ela quer um James Bond fofinho, né? O cara que é sensível. O cara, olha, não vou te matar, eu sei que você não é tão mal assim, apesar de ter jogado 3 bombas atômicas em 20 países ali. Nossa, exagerei agora, mas... Jogou essa bomba atômica, mas você não é tão ruim assim, você só matou milhões de pessoas. Não, você não é tão ruim assim. Sabe, é esse que a Hollywood quer. Ela não quer o cara que fala assim, né, poucas ideias, sabe? O cara já, velho, não... Já era, sabe? Então, o cara que foge de tubarão, sabe? Então, tipo, é um negócio, assim, que é um pouco complicado hoje. Porque, assim, eu citando esse negócio de tubarão, eu lembro o seguinte. O cinema atual, ele tá muito mais realista quando se trata de temas, assim... Pegar espionagem, que não tem efeitos... Não que não tenha efeitos especiais, mas que não tenha poder, essas coisas paranormais, vamos colocar assim, meta-humana. Apesar que James Bond é praticamente meta-humano. Mas, por exemplo, quando o James Bond é pego pelo inimigo, o que o inimigo faz?
James Bond foi preso, em vez de pegar e meter uma bala na cabeça dele, não. O que o inimigo vai fazer? O inimigo vai pegar ele. Vai pegar uma piscina de tubarões que estão presos numa gaiola, vai jogar o James Bond lá dentro, depois vai soltar os tubarões. Vai dar toda aquela tensão, olha como ele é bom, olha como ele vai fugir, certo? Isso hoje em dia extrapola muito, sabe, a suspensão de descrença. Fica muito difícil pro público acreditar nisso. Então, o James Bond, ele sai muito da realidade. Então fica muito difícil você convencer o público que não é mais um filme de sessão da tarde. Aquele filme legalzinho pra assistir no domingo, sabe? Com a família ali, senta a família toda. Que filme legal, vamos assistir James Bond. É um filme que meio que todo mundo vai gostar. Mas pro cinema, velho, depois dessa onda de super-heróis, que nos super-heróis sim, você consegue aumentar a suspensão de descrença. Já em filmes comuns, assim, é mais difícil, sabe? Então, os super-heróis, eles acabaram estragando grande parte desses filmes de ação, sabe? Inclusive do ponto de vista de lucratividade, porque querendo ou não, um filme desse ele tem a obrigação de ser lucrativo porque ele é um blockbuster. Então, tipo, competir com Superman, por exemplo, James Bond vs Superman, sabe? Eu acho que um negócio tipo James Bond, ele ia funcionar melhor se fosse numa série. Então você vai ter uma série ali de espionagem, com uma trama bem escrita, com cenas assim, que, claro, vão extrapolar a realidade, as piruetas e aquela coisa toda. Mas numa série você tende a aceitar melhor. E sem falar assim, tá no streaming, né? Tipo, fica mais fácil das pessoas acessarem. Porque eu tenho ainda uma tese que o cinema um dia pode acabar. Porque o streaming é muito mais legal. Hoje nós temos acesso à qualidade sonora e a telas grandes. Tipo, tudo bem, não é barato, mas quase que todo mundo consegue ter. E o preço que tá o cinema, muitas vezes não vale a pena você deslocar. E vai chegar um ponto que o próprio dono da sala de cinema não vai ter lucro suficiente para manter cinema, para manter ali a sala, você tá entendendo? Então, por conta disso, eu acho muito difícil competir com os streamers, que vai modificar também isso. Se a internet é o fim da TV aberta, com certeza os streamers é o fim do cinema, sabe? E o 007 é aquele típico filme, aquela típica temática que não cabe mais no cinema, vocês estão entendendo? Então é aquela coisa para você colocar numa série. Apesar que Citadel, que é uma coisa mais ou menos nessa pegada, né? Apesar que mais ou menos, né? Porque o John Wick ali é uma certa distância, né? Ainda assim, velho, não funcionou tão bem, entende? São tramas, assim, que é difícil pegar. John Wick não. Hitcher já pegou melhor. Mas também não é aquela série que, olha, todo mundo tá, sabe? É uma série meio brucutu, né? Meio nessa pegada também, 007. Só que é legal pra assistir. Se não tiver nada pra assistir, assiste ela. Mas se tiver outras coisas, ela não vai ser prioridade, você tá entendendo? Ela não vai ser aquela coisa que você vai... olha que vontade que eu estou de assistir Richard. Não vai, entendeu? Não vai. É essa a verdade, sabe? Então eu acho que esse que é o ponto. 007, ele se tornou um pouco antiquado pra cinema. Pra série, pra mim, funcionaria muito bem. Agora, pro cinema, não vejo esperança. A menos, assim, que seja uma história, assim, sabe? De outro mundo, assim. E falando sério, com um ator que o galera, pô, sabe? Tem que ser nível Henry Cavill mesmo, assim, em termos de beleza e elegância. Não tem jeito. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a escolha do cara do Dunas, David Villeneuve, foi uma acertada pro James Bond? Será que o cara vai conseguir fazer esse filme ter sucesso? Conta aqui pra mim nos comentários. E um beijo e até o próximo vídeo!